Oiê, tudo de bom? Aqui sou eu, a Jojo, e eu vim trazer aqui hoje para vocês um assunto que eu acho tão importante e tão necessário quando a gente vai falar de LGBTQIA+, e o convívio social. É um assunto um pouco forte dessa vez, um pouco pesado, não muito feliz, mas que precisa ser tratado. Então, vim aqui trazer para vocês um pouco sobre as terapias de conversão sexual. Bom, beleza. O que é uma terapia de conversão sexual, Jojo? A princípio, a terapia de conversão sexual busca fazer com que as pessoas LGBTQIA+, se encaixem num padrão heteronormativo e socialmente aceito. É, tipo, a cura gay. Mas aí deixa eu te trazer um negócio, rapidinho. Os padrões socialmente aceitos são todos os padrões em que nós resolvemos viver. Não existe um padrão que deve ser seguido. Então, o primeiro erro da terapia de conversão sexual é tentar impor uma realidade de vida, de vivência, para todo mundo. Tudo bem, Jojo, mas o que é uma terapia de conversão sexual? Como ela funciona? Quais são os ideais seguidos por essa terapia de conversão sexual? E quais são os danos que ela causa tanto para a sociedade quanto para a vida das pessoas? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar de terapia de conversão sexual é partir do princípio de que os terapeutas de conversão sexual acreditam que a sexualidade é de fato uma opção, e sendo uma opção, ela pode ser mudada. É o nosso primeiro erro, e talvez o erro de muita gente até hoje, achar que nós escolhemos ser sexualmente atraídos por alguém. Isso não acontece. Sabemos muito bem que não existe opção sexual, e sim orientação sexual. Ao longo do tempo, algumas abordagens foram utilizadas para fazer essa famosa terapia de conversão. Eu anotei alguns aqui para falar para vocês. Nós tivemos abordagens comportamentais, psicanalíticas, cognitivas, medicinais, religiosas e espirituais. É meio difícil a gente falar sobre isso porque a gente vai entrar num âmbito que é bem complicado. Antigamente a gente tinha a ciência tentando negar a nossa existência enquanto LGBTQIA+, e tratando a gente como uma doença possível de cura. Então alguns médicos realizavam esses tratamentos de conversão sexual de várias maneiras. Alguns utilizavam estimulantes sexuais para ver se as pessoas mudavam a sua atração sexual. Alguns outros deles tentavam terapias de choque, o que é muito triste, e a maioria de todos partia para processos de mutilação dos genitais da galera. Pois é, a galera tinha a genital mutilada, achando que isso ia resolver, tipo, se eles não sentissem mais prazer, eles não iam mais ser atraídos sexualmente por alguém do mesmo sexo. É complicado. E sabe quem mais era adepto dessa teoria de que a gente precisa curar as pessoas dessa sexualidade? Ninguém mais, ninguém menos do que Hitler, que tentou e tentou muito, de várias maneiras científicas e medicinais, curar a sexualidade das pessoas através de seus experimentos. Óbvio que tinha muita tortura colocada aí no meio, e a prática mais comum era forçar a relação sexual entre as pessoas de sexos e gêneros diferentes para que essa heterossexualidade fosse reestabelecida. Então, assim, se a gente tinha Hitler fazendo, boa coisa, não é? Mas com o passar do tempo e com muito estudo e muita luta, a gente viu que sexualidade não era uma opção e não tinha como ser curada. Então foi em 17 de maio de 1990 que a OMS retira de vez a homossexualidade da lista de doenças. E que marco, né? Se a gente não pode mais ser tratado como doença, se a gente não pode mais ser visto como doença, então quer dizer que as terapias de conversão não podem acontecer mais. Bom, de forma científica, elas não podem. Mas, aqui no Brasil, em 2011, Marco Feliciano, se você não sabe quem é, dá um Google aí, tentou restabelecer os processos de terapia de conversão sexual. Ele, junto com outro pastor da bancada dele, tentaram implantar uma lei, um projeto de lei, não vou saber especificamente o que é,
que permitisse que psicólogos e médicos tentassem a terapia de conversão. Um retrocesso, não é verdade? Mas ainda bem, graças à ciência, que nós pensamos essa em 2013 e essa lei caiu. Mas então, Jojo, se cientificamente não temos dados, bases, fatos, teorias que comprovam que a sexualidade é algo que pode ser curado, e se cientificamente isso não pode acontecer, quem ainda faz as terapias de conversão sexual? Pois muito que bem, a maioria das terapias de conversão sexual sempre foram feitas pela igreja, pelos grupos religiosos tradicionais, baseados em nada e alguns achismos e dogmas e preceitos religiosos. Os mais tradicionais tentaram e ainda tentam impor uma norma sobre a vida das pessoas. E nisso eles acreditam cegamente na terapia de conversão sexual como uma cura para que a pessoa seja reestabelecida socialmente de forma positiva, para que ela seja vista como o heteronormativo que realmente ela sempre foi. Mas está muito errado. Se a gente for parar para analisar as terapias de conversão, as terapias de cura gay, elas mais fazem mal para as pessoas do que fazem bem. Se a gente vai pensar em um processo terapêutico, a terapia em si, ela é para tem que ter um fim positivo. E a terapia de conversão sexual não tem, e assim, sempre foi muito agressiva com todo mundo que participou. A gente tem vários relatos de vários LGBTs que cometeram suicídio depois das terapias porque não aguentaram tamanha pressão. É muito difícil a gente ver os nossos sofrendo na mão de pessoas que só querem... Eu não sei nenhuma palavra para usar, elas só querem colocar a gente dentro de caixinha e fingir que nós não existimos. Quando eu era mais novo, eu participei da igreja por muito tempo. E por várias vezes eu tentei negar minha sexualidade, fiz vários acompanhamentos, participei de vários encontros e várias coisas que falavam que quem eu era muito errado e que quem eu era estava fadado à morte ou fadado a coisas ruins como drogas e vícios. E eu tentei fazer parte desse processo de cura da minha sexualidade. Foram anos em que eu sofri muito, porque é muito triste a gente viver nessa negação de quem nós realmente somos. É muito dolorido. E eu espero que hoje em dia ninguém passe por isso mais e espero que você também não passe por isso. Mas é um processo muito doloroso da gente tentar calar a nossa voz interior em prol de ideias erradas, em prol da ideia de que existe um ser maior que vai te julgar por quem você é. Um ser maior que é visto como amor e que, mesmo amando, ele não ama você do jeito que você é. É muito complicado e é muito triste viver dessa forma. Na Netflix, hoje em dia, a gente tem duas coisas para vocês assistirem que retratam essa realidade das terapias de conversão, por exemplo. Boy Erased, ou Erased Boy, é um filme que relata um fato real, que aconteceu de fato. Conta com a Nicole Kidman, maravilhosa, perfeita. E ele fala da história de Jared, é um jovem de 19 anos, que está lá participando de um processo religioso de cura da sexualidade. E conta todo o processo, desde a família até o ápice dele estar lá dentro, o processo dele com a família, ele lá dentro, como que tudo isso aconteceu. Vale muito a pena, muito, muito a pena, muito legal. E o segundo que eu quero indicar para vocês aqui chama Pray Away. É um documentário da Netflix que também conta sobre as terapias de conversão. A galera da Netflix foi conversar tanto com quem participou da terapia de conversão quanto as pessoas que estavam praticando a terapia de conversão nas outras pessoas. E sabe quantas pessoas foram vítimas das terapias de conversão lá só nos Estados Unidos? Eu vou trazer aqui um número que eu anotei. Eu anotei para vocês porque é bizarro, é muita coisa. 700 mil pessoas. 700 mil pessoas tiveram a sua sexualidade negada e reprimida por preceitos religiosos. Dessas pessoas, muitas delas não sobreviveram. Pois é,
As terapias de conversão são de fato terríveis e elas matam. Bom, eu espero que, se você saiba sobre alguém que participa ou que pratica essas terapias de conversão, que você de alguma forma tente intervir e salvar de fato a vida dessas pessoas que estão lá dentro. A gente não precisa de terapia de conversão, a gente precisa de respeito e aceitação. Nós somos quem nós somos porque nós nascemos assim. Nós não escolhemos ser assim, a gente não foi influenciado a ser assim. Nós simplesmente somos assim. Então não existe terapia, não existe processo terapêutico que faça bem para alguém que tenta matar quem a pessoa é. Não existe isso. Espero que vocês assistam esses documentários, esses filmes, que vocês pesquisem sobre o assunto e que vocês, assim como eu, lutem por uma causa que vocês acreditam muito e que lutem pela vida das pessoas que vocês tanto amam. Um beijinho da Jojo, já que eu volto.